de casa é muito lindo. Rádio Jacaré FM. Rádio Ambiente, lugar de criança contente. Eu acho que as crianças, elas têm uma coisa que já o fazem comunicadoras, que é a fala. Elas falam. E o fato delas falar, elas já expressam suas ideias, seus sentimentos, suas vontades, sua criatividade. Então eu acho assim que a educomunicação, ela faz parte do universo infantil da criança. E aí eu acho que o papel do professor, né, que vai fazer esse trabalho, ele possa ajudar nesse papel, que é orientar a comunicação da criança dentro do espaço escolar, orientar no sentido de, por exemplo, se vai criar uma rádio, ajudar a criança a construir essa proposta de rádio. Porque falar, ela fala, conhecimento ela já tem. Bom, você precisa formar esse professor. Esse professor pedagogo, ele precisa conhecer das linguagens de comunicação, seja o rádio, seja o vídeo, seja o jornal, seja o blog, seja qual for, porque isso pode ajudá-lo no processo de ensinar essa criança algumas coisas que são básicas para ela. E essa parte de ensinar, na verdade, que o professor faz com a criança, na verdade, é estimular essa criança uma socialização melhor dentro do espaço escolar. Por exemplo, criança precisa, depois que vai comer, precisa escovar o dente. Poxa, por que a criança não poderia ela mesma dar esse recado para outra criança? Criança com criança sempre se dá bem, são registros de linguagens iguais. O professor ele pode mediar esse processo, né? Não é ensinar 1 mais 1, 2, ensinar a escrever, não é o momento. É o momento da criança começar a socializar. E eu acho que o professor, né, que trabalha com criança, se ele passar por uma formação educomunicativa, ele vai ter instrumentos muito eficientes para fazer com que esse aprendizado se torne muito proativa dentro do espaço escolar com toda a comunidade, não só com 1 ou 2 alunos, mas com toda a comunidade, desde aquele que participa, desde aquele aluno que participa diretamente no projeto, até as crianças que recebem a informação da criança. Isso é muito importante, porque às vezes o cara fala assim, quem faz o projeto, quem participa, né, ou a criança, o adolescente participa, vai aprender. O outro não aprende? Claro que aprende, porque vai receber uma informação, uma linguagem que eles conseguem entender. Hoje em dia, a gente não tem a rua como uma escola, porque hoje a rua está perigosa. Então, o que as pessoas fazem? Põem em clausura as crianças dentro de casa. Bom, e aí o que fazer? Se essa é a realidade, esse é o momento, então a gente precisa pensar de uma maneira para fazer com que essas crianças se divirtam. E eu acho que a melhor diversão hoje é a comunicação. Comunicação não é só expressar o que sente, mas ela também é um momento de fazer as pessoas se sentirem alegres, felizes. Porque quando você tem um momento em que você se comunica com os colegas, você ali arruma uma brincadeira. Produzir qualquer coisa são intenções de edição. Não é tudo que você coloca que você põe lá para fazer. Bom, produzir qualquer peça de comunicação é estar exposto ao erro. E aí, para a criança, noção de erro não tem. Ela poderia pegar aquela filmagem toda, colocar ali e ela ia curtir, na boa. Só que às vezes, para expor publicamente o material, porque quando você produz alguma
alguma peça de comunicação, você espera que o outro assista. Então tem um papel do professor para editar aquele material e deixá-lo adequado, né, para as pessoas poderem assistir, inclusive os pais. Por que o professor mediador? Porque ele conhece um pouco da cabeça da criança, né? Então ele vai saber que aquilo que ele está cortando, o restante as crianças vão entender. Suponha-se isso. E a parte de tecnologia é preciso empoderar esse cara para ele poder saber usar, né? Então, assim, na formação dos professores para uso da tecnologia, a gente tem que empoderar esse cara, ensiná-lo, instrumentalizá-lo, esse cara, para ele poder fazer a produção da peça de comunicação. Ora, a tecnologia muda, mas eu acho que quando a pessoa aprende uma primeira, a outra ele vai se adaptar. Por quê? Porque ele está usando, e o uso já vai fazer com que ele procure uma outra forma melhor de usar. Faz uma formação técnica. Formação de educomunicação é também trazer técnicas de uso de tecnologia, mas técnicas também ligadas à linguagem de comunicação. Se vai fazer um rádio, ele tem que entender o que é a linguagem de rádio. Se ele vai fazer TV, ele tem que entender o que é a linguagem de vídeo. Então, a formação do professor, do professor que vai trabalhar com educomunicação com as crianças, precisa prever também que eles façam uma experiência de produção como a criança vai fazer.